Desde as primeiras páginas de Gênesis, algo extraordinário chama a atenção de quem se atreve a ler com cuidado. No coração do Éden, um jardim descrito como perfeição absoluta, surge uma criatura que parece completamente fora de lugar: a serpente. Mas aqui está o detalhe perturbador que poucos percebem. Em um livro onde cada nome carrega peso espiritual, onde Abraão, Israel e até mesmo Deus recebem múltiplos nomes repletos de significado, esta criatura não possui nenhum, absolutamente nenhum nome próprio. Gênesis 3. Nos diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Apenas isso. Serpente. Não há identificação pessoal, não há título, não há denominação específica. Para um texto que nomeia meticulosamente cada personagem importante, desde Adão, que significa humanidade, até Eva, que significa vida, esta ausência grita mais alto que qualquer palavra escrita. A serpente fala com Eva. Ela raciocina, debate, questiona, seduz. Ela conhece as palavras exatas de Deus a Adão, embora não estivesse presente quando a ordem foi dada. Ela compreende a natureza de Deus, a psicologia humana e as consequências cósmicas de suas ações. Esta não é uma cobra comum. Mas se não é apenas um animal, quem ou o que está por trás dessa forma? A tradição cristã, ao longo de 2000 anos, assumiu automaticamente que a serpente era Satanás. Pinturas medievais retratam o diabo com corpo de cobra. Sermões incontáveis proclamam que Lúcifer tentou Eva. Mas aqui está o choque. A Bíblia nunca, em nenhum momento no livro de Gênesis, identifica a serpente como Satanás. Essa conexão é interpretação posterior, não texto original. O hebraico original usa a palavra Nachash para serpente. Mas Nachash é fascinante porque carrega múltiplos significados na língua antiga. Pode significar serpente, sim, mas também significa sussurrar, encantar, brilhar ou até mesmo adivinhar. É uma palavra carregada de ambiguidade intencional, algo que sussurra no inconsciente, que hipnotiza, que brilha com conhecimento perigoso. Estudiosos judeus, ao longo dos séculos, perceberam essa estranheza. Nos textos místicos da Cabala, nas páginas ocultas do Zohar e nos comentários rabínicos antigos, surge um nome que foi deliberadamente apagado das escrituras canônicas: Samael, o veneno de Deus, o anjo da morte, o acusador celestial. Segundo essas tradições místicas, Samael é quem se disfarçou de serpente no Éden. Mas por que esse nome seria mantido em segredo? Por que os escribas que compilaram o texto bíblico final escolheram deliberadamente deixar a serpente sem identificação? A resposta pode estar na natureza perturbadora de quem Samael realmente é. Ele não é um demônio comum. Ele não é simplesmente mau. Samael ocupa uma posição única na hierarquia celestial, uma posição tão complexa e controversa que sua presença no Éden levanta questões sobre a própria natureza do bem, do mal e do plano divino. Se você está gostando dessa investigação bíblica profunda, inscreva-se no canal agora. Vamos mergulhar em verdades que foram escondidas por milhares de anos e você não vai querer perder nada do que vem pela frente. O silêncio em torno do nome da serpente não é acidental, é proteção, é mistério intencional. Porque revelar quem realmente tentou Eva significa revelar algo sobre a natureza de Deus que pode abalar os fundamentos da fé tradicional. Significa confrontar a possibilidade de que a queda do Éden não foi um acidente, mas parte de um plano mais profundo e sombrio. Textos apócrifos, aqueles livros excluídos da Bíblia oficial, mencionam Samael repetidamente. O livro de Enoque fala de anjos caídos. O Apocalipse de Moisés descreve Satanás motivado por inveja. Mas é no Zohar,
o texto central da cabala judaica, que encontramos os detalhes mais perturbadores. Samael não desceu ao Éden por rebelião aleatória. Ele tinha um propósito, e Eva era a chave para esse propósito. O Zohar descreve Samael como um anjo de beleza incomparável, cavaleiro de uma serpente gigante que voava pelos céus. Ele comandava legiões angelicais antes da criação de Adão. Mas quando Deus criou a humanidade à sua imagem e ordenou que os anjos se curvassem diante de Adão, algo quebrou. Não todos os anjos obedeceram. E Samael, o mais poderoso entre os que questionaram, viu em Eva uma oportunidade. Aqui está onde a história fica verdadeiramente chocante. O encontro entre Eva e a serpente não foi casual. Foi planejado, cuidadosamente orquestrado, executado com precisão cirúrgica. Samael observou Eva por dias, talvez semanas. Ele estudou seus movimentos, seus pensamentos, suas conversas com Adão. Ele esperou o momento exato em que ela estaria sozinha, vulnerável, curiosa. E então ele atacou, não com violência, mas com palavras mais doces que mel. Mas antes de revelarmos exatamente o que aconteceu naquele encontro fatídico, e precisamos entender quem mais estava observando, porque Eva não era a primeira mulher no plano de Deus. Havia outra antes dela, e essa outra mulher tinha razões próprias para querer a queda de Eva. Seu nome era Lilith, e sua história muda tudo. Capítulo 2. Samael, o anjo silenciado. Para compreender verdadeiramente quem tentou Eva, precisamos primeiro conhecer Samael em sua forma completa, não filtrada pela teologia cristã posterior. Nos textos místicos judaicos, Samael não é simplesmente um vilão. Ele é uma força cósmica, um aspecto necessário da criação divina, o executor da justiça severa de Deus. O Talmud, compilação massiva de sabedoria rabínica, menciona Samael em contextos perturbadores. Ele é chamado de Sar Ha-Olam, o príncipe deste mundo. Ele é identificado como o anjo da morte que coleta as almas dos falecidos. Mas mais chocante, ele é descrito como tendo autoridade para acusar a humanidade diante do trono divino. Ele ainda tem acesso ao céu. Ele ainda está na presença de Deus. Esta é a diferença crucial entre Samael e outros anjos caídos. Enquanto os vigilantes mencionados no livro de Enoque foram lançados ao abismo, enquanto Lúcifer foi expulso do paraíso, Samael permanece em uma posição ambígua. Ele circula entre o céu e a terra, executando tarefas que nenhum outro ser pode ou quer executar. Ele é a mão esquerda de Deus, a sombra necessária que equilibra a luz. A Cabala ensina que a criação é estruturada em 10 emanações divinas, chamadas Sefirot. A mais severa delas é Jevurá, o poder do julgamento, da disciplina, da destruição necessária. E quem governa as forças sombrias de Jevurá? Samael. Ele não é rebelde contra Deus. Ele é o agente de Deus para testar, punir e purificar através do sofrimento. Isso muda completamente como entendemos o Éden. Se Samael ainda serve a Deus, mesmo como executor sombrio, então sua presença no jardim não foi invasão. Foi missão. Deus sabia. Deus permitiu. Talvez Deus até tenha ordenado. E essa possibilidade é tão perturbadora que foi enterrada sob camadas de reinterpretação teológica. O nome Samael mesmo revela sua natureza dual. Samael pode ser dividido em Sam, que significa veneno em hebraico, e El, que significa Deus. Veneno de Deus. Ele é a substância tóxica que Deus usa para propósitos específicos. Em doses pequenas, veneno pode curar. Em doses maiores, pode matar. Samael é essa dose precisa que empurra a humanidade em direção a algum destino oculto. Agora pense novamente na serpente do Éden. Ela não mente diretamente para Eva. Vamos rever o diálogo em Gênesis 3. A serpente pergunta se Deus realmente disse para não comer de nenhuma árvore do jardim. Eva corrige:
dizendo que apenas a árvore no centro é proibida e que morrerão se comerem. Então a serpente responde, e aqui está o choque: certamente não morrerão. Eva não morreu imediatamente. Adão não morreu imediatamente. Eles viveram por centenas de anos depois. Tecnicamente, a serpente disse a verdade. Ela apenas omitiu que eles morreriam eventualmente e que a morte espiritual seria instantânea. Samael não é mentiroso burro. Ele é advogado celestial, mestre da meia-verdade, especialista em apresentar fatos de maneira tecnicamente correta, mas profundamente enganosa. Textos cabalísticos descrevem que Samael tinha inveja da pureza de Adão e Eva. Mas não inveja comum, inveja teológica. Como poderiam essas criaturas de barro ter intimidade tão próxima com Deus, um privilégio que até anjos poderosos não tinham? Como poderiam ser chamados de imagem de Deus quando anjos eram espíritos puros? Essa inveja não era fraqueza de Samael. Era questão legítima sobre hierarquia cósmica. E aqui entra outro detalhe crucial dos textos místicos. Samael não veio ao Éden sozinho. Ele tinha companhia, uma parceira, uma aliada que tinha razões próprias, mais pessoais e vingativas, para querer a corrupção de Eva. O nome dela enviava calafrios pelos rabinos antigos, que sussurravam suas histórias apenas para iniciados. Lilith. Se você está começando a perceber que a história do Éden é infinitamente mais complexa do que lhe ensinaram, deixe um like neste vídeo e comente abaixo o que você está pensando sobre Samael. Ele é vilão ou instrumento de um plano maior? Sua opinião importa, e vamos ler cada comentário. O Zohar conta algo que não aparece em Gênesis. Antes de ir ao Éden, Samael desceu para encontrar Lilith, que havia sido banida do jardim há muito tempo. Juntos, eles formaram uma aliança sombria. Ela forneceria conhecimento íntimo sobre Adão, sobre suas fraquezas, sobre como a humanidade pensava. Ele forneceria poder, coragem e o disfarce perfeito. A serpente. Por que uma serpente? Por que não aparecer em forma angelical gloriosa? Porque Gênesis 3:1 nos dá a pista. A serpente era o mais astuto, mas também o texto hebraico sugere que era o mais humilde em aparência entre os animais. Samael escolheu a forma mais baixa, menos ameaçadora, mais próxima da terra. Eva não ficaria com medo de uma cobra pequena. Ela ficaria curiosa. E há outra razão cabalística profunda. A serpente representa a Kundalini, a energia espiritual que sobe pela coluna. Representa a sabedoria oculta, transformação através do conhecimento perigoso. Samael não estava apenas oferecendo fruta, estava oferecendo iniciação em mistérios que Deus havia trancado. Estava oferecendo a Eva a chance de se tornar mais do que Deus planejara. E esse é o pecado verdadeiro, não desobediência, mas ambição de transcender limites divinos. Os textos descrevem Samael como terrivelmente bonito, mesmo em forma de serpente. Suas escamas brilhavam como joias. Sua voz era melodiosa, hipnótica. Ele não se rastejava como serpentes comuns, mas ficava ereto, quase com postura humana. Ele era híbrido entre animal e anjo, ponte entre o mundo material e espiritual. A forma perfeita para corromper alguém que vivia entre os dois mundos. Mas antes de Samael chegar a Eva, antes mesmo de Adão ser criado, havia outra mulher no Éden. E o que aconteceu com ela explica por que Eva estava destinada a cair desde o início. O nome dessa primeira mulher foi apagado da Bíblia quase completamente, mas os textos místicos preservaram sua história. E é uma história de rebelião, sexualidade e poder feminino que ameaçava toda a ordem patriarcal. Prepare-se, porque Lilith muda tudo. Capítulo 3. Lilith, a primeira rebelião.
A história oficial diz que Eva foi a primeira mulher, criada da costela de Adão em Gênesis 2:22. Mas há um problema textual que estudiosos notam há séculos. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou, simultaneamente, iguais. Isso é antes da história de Eva ser criada da costela em Gênesis 2. Então, quem era essa primeira fêmea criada junto com o macho? Os textos místicos judaicos têm a resposta. Lilith, criada do mesmo barro que Adão, no mesmo momento, com a mesma dignidade. Ela não era inferior. Ela não foi retirada dele. Ela era parceira igual. E foi exatamente isso que causou o problema. O alfabeto de Ben Sira, texto místico do século X, conta a história completa. Adão e Lilith começaram a discutir sobre tudo. Quem comandava o jardim, quem nomeava os animais e, especialmente, quem ficava por cima durante o ato sexual. Para a mentalidade moderna, isso parece trivial, mas simbolicamente representa quem tem autoridade suprema. Lilith se recusou a se submeter. "Por que devo deitar embaixo de você?" ela perguntou. "Quando fui feita do mesmo barro, ou igual a você?" Adão insistiu. Lilith resistiu. A briga escalou até que Lilith fez algo impensável. Ela pronunciou o nome secreto de Deus, o Tetragramaton, e usou seu poder para ganhar asas e voar para fora do Éden. Ela escolheu o exílio em vez da submissão. Ela se tornou a primeira rebelde, a primeira feminista, a primeira a dizer não ao patriarcado ordenado por Deus. Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta: Senói, Sansenói e Semangelof. Eles a encontraram nas margens do Mar Vermelho, um lugar de caos e demônios. Ela se recusou a retornar. Os anjos ameaçaram matar 100 de seus filhos demoníacos todos os dias se ela não voltasse. Ela respondeu com maldição própria. Ela atacaria bebês humanos, especialmente meninos, nos primeiros 8 dias de vida, e meninas nos primeiros 20 dias. Este é o Lilith que a tradição apagou. Forte, ou sexual, perigosa, incontrolável. Ela representa tudo que o establishment religioso temia em mulheres. Então, sua história foi cortada, fragmentada, escondida em textos que a maioria dos fiéis nunca leria. Mas Lilith não desapareceu da narrativa cósmica. Ela simplesmente se moveu para as sombras. E nas sombras, ela encontrou Samael. Segundo o Zohar, Lilith e Samael formaram união perversa, espelhamento sombrio do que Adão e Eva deveriam ser. Juntos, eles governam as forças impuras, os demônios, os espíritos malignos que atormentam a humanidade. Agora, imagine a cena. Deus cria Eva para substituir Lilith. Eva é feita diferentemente, da costela de Adão, simbolizando sua derivação e dependência. Eva é moldada para ser obediente, onde Lilith foi rebelde. Eva é a segunda tentativa de Deus de criar parceira adequada para o homem. E quem está observando tudo isso de longe? Lilith, furiosa, invejosa, vingativa. Os textos cabalísticos sugerem que Lilith cochichou no ouvido de Samael. "Vá até ela", ela teria dito. "Corrompa-a como eu fui corrompida pelo conhecimento. Mostre a ela que submissão não é destino. Faça-a comer, e seus olhos serão abertos. Ela verá que é prisioneira disfarçada de rainha." Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essas verdades bíblicas ocultas. Essas são histórias que podem transformar completamente como entendemos Gênesis. Alguns textos vão ainda mais longe, sugerindo que Lilith não apenas inspirou Samael, mas que ela mesma entrou no Éden disfarçada. Que a serpente tinha qualidades femininas, sedução feminina. Que foi mulher falando com mulher, uma iniciando a outra nos mistérios de rebelião e consciência. Se isso for verdade,
Então Eva não foi vítima de homem perverso, mas convidada por outra mulher a se libertar. Esta interpretação feminista radical do Éden existe em correntes marginais de misticismo judaico. Lilith, não como demônio, mas como libertadora. A serpente não como mal, mas como conhecimento feminino transmitido entre gerações. Eva não caindo, mas acordando para sua própria opressão. Mas a versão tradicional pinta quadro mais sinistro. Lilith, corrompida por séculos no exílio, consumida por amargura, querendo destruir o que ela não pode ter. Ela e Samael, planejando juntos a queda de toda a humanidade, simplesmente por vingança contra o Deus que os rejeitou. O Zohar descreve que Lilith visitava Adão em sonhos depois que ela partiu, gerando filhos demoníacos de emissões noturnas dele. Ela o assombrava com memórias de sua primeira esposa, e quando Eva chegou, Lilith viu nela competição. Eva tinha tudo que Lilith perdeu: o jardim, a inocência, o favor de Deus, a posição ao lado de Adão. Então, o plano foi arquitetado. Samael forneceria a teologia, os argumentos contra Deus. Lilith forneceria a psicologia, o conhecimento de como manipular Eva. Juntos, eles eram equipe imparável. E Eva, inocente, sem malícia, sem experiência com engano, não tinha chance. Mas o que realmente aconteceu naquele encontro entre Eva e a serpente? Os textos bíblicos são estranhamente econômicos com detalhes. Apenas alguns versículos cobrem o evento mais importante da história humana. Mas textos apócrifos, fontes místicas e tradições orais preservaram detalhes que vão fazer seu sangue gelar. Porque o que Samael fez a Eva foi mais do que conversa, foi mais do que persuasão, foi algo que mudou sua essência em nível espiritual e talvez até físico. E as consequências dessa união proibida ainda reverberam através de cada ser humano vivo hoje. Capítulo 4. O encontro no Éden. Gênesis 3 descreve a tentação em apenas 7 versículos. 7 versículos para o momento que define toda a existência humana. Mas essa brevidade não é acidente, é proteção. Porque o que realmente aconteceu entre Eva e a serpente é tão perturbador que os escribas escolheram revelar apenas a superfície. O texto diz que Eva estava sozinha quando a serpente se aproximou. Onde estava Adão? Por que o guardião designado do jardim não estava protegendo sua esposa? Textos rabínicos sugerem que isso foi intencional. Samael esperou, observou e planejou o momento exato em que Eva estaria vulnerável. Ele sabia os padrões do casal. Ele conhecia suas rotinas. Ele era predador paciente esperando a presa se separar do grupo. A conversa começa com pergunta: foi mesmo que Deus disse que vocês não podiam comer de nenhuma árvore do jardim? Note a inteligência aqui. Samael não ataca diretamente. Ele não questiona Deus imediatamente. Ele simplesmente pede clarificação, fingindo confusão inocente. É técnica de manipulação que advogados e psicólogos reconhecem. Fazer a vítima explicar a regra, colocando-a na defensiva desde o início. Eva responde, mas comete erro crucial. Ela adiciona a ordem de Deus. Não devemos comer nem tocar nela, ou morreremos. Deus nunca disse nada sobre tocar, apenas sobre comer. Eva aumentou a proibição, talvez tentando criar margem de segurança extra. Mas isso deu a Samael a abertura que ele precisava. Vocês certamente não morrerão, a serpente responde. E então vem o argumento teológico que ecoou através de milênios. Deus sabe que quando vocês comerem, seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Analise isso. A serpente está acusando Deus de ciúme, de insegurança, de querer manter a humanidade ignorante para preservar seu próprio poder. E o mais chocante, essa acusação é parcialmente verdadeira.
Gênesis 3, 22. Depois da queda, Deus mesmo confirma: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Samael não mentiu completamente. Ele apenas apresentou verdade de ângulo envenenado. Sim, eles se tornariam como Deus em conhecimento, mas esse conhecimento viria com preço que destruiria tudo. Esta é a especialidade de Samael. Meias-verdades mais perigosas que mentiras completas. Eva olha para a árvore com novos olhos. O texto diz que ela viu que a árvore era boa para a comida, agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria. 3 níveis de tentação: físico, estético, intelectual. Samael construiu o argumento que apelava para cada aspecto do ser de Eva. Ele era mestre que conhecia perfeitamente sua vítima. Mas aqui está onde o Zohar e outros textos místicos acrescentam detalhes perturbadores que Gênesis omite. Eles sugerem que o encontro não foi apenas verbal, que houve contato físico, que Samael não apenas falou com Eva, mas a tocou. E esse toque transferiu algo, uma impureza espiritual chamada de Zuhama em hebraico. Inscreva-se agora, porque o que vem a seguir vai além de qualquer interpretação tradicional. Estamos entrando em territórios que teólogos debatem em sussurros. O Zohar afirma explicitamente que Samael injetou impureza em Eva. A linguagem é propositalmente ambígua, mas rabinos ao longo dos séculos entenderam isso como união sexual, ou pelo menos algo análogo no nível espiritual. Samael não apenas convenceu Eva, ele a corrompeu através de contato direto, plantando nela uma semente de escuridão. Esta interpretação explica por que Deus pergunta a Eva em Gênesis 3:13: o que é isto que você fez? Usando linguagem que em hebraico pode implicar ação sexual. Explica por que a consequência específica de Eva é dor no parto. Explica por que a serpente é amaldiçoada a rastejar no pó. Linguagem que rabinos associam com humilhação sexual. Se isso parece chocante demais, lembre-se que estamos explorando tradições místicas judaicas e não teologia cristã mainstream. Mas essas tradições existem, foram preservadas e oferecem explicações para perguntas que a narrativa simples deixa sem resposta. Depois do contato com Samael, Eva come do fruto e imediatamente ela se transforma. Alguma inocência fundamental é destruída, e o que ela faz a seguir revela algo profundo sobre natureza humana. Ela não guarda o conhecimento para si. Ela não sofre sozinha. Ela imediatamente vai até Adão e o convence a comer também. Por quê? Textos sugerem que Eva percebeu que havia cruzado linha irreversível. Se apenas ela comesse, seria separada de Adão eternamente. Ele permaneceria imortal e puro, enquanto ela morreria. Então, ela faz cálculo desesperado. Melhor que ambos caiam juntos do que ela cair sozinha. É ato de amor distorcido ou manipulação egoísta? O texto não nos diz. Adão come sem argumentar. Gênesis 3:6 diz simplesmente que ela deu a ele e ele comeu. Sem diálogo registrado, sem persuasão necessária. Alguns rabinos argumentam que isso prova que Adão é mais culpado, porque ele pecou com pleno conhecimento, enquanto Eva foi enganada. Outros dizem que Adão comeu por amor, escolhendo mortalidade com Eva, em vez de imortalidade sem ela. Imediatamente após ambos comerem, seus olhos são abertos. E a primeira coisa que percebem, que estão nus. A consciência do eu separado do outro surge. A vergonha nasce. Eles fazem aventais de folhas de figueira para se cobrir, criando as primeiras barreiras entre eles. Então, ouvem o som de Deus caminhando no jardim e fazem algo que nunca haviam feito antes. Escondem-se. Medo entra no mundo. Separação entre Criador e criação torna-se real.
O que era intimidade perfeita agora é terror culpado. Deus chama. Onde você está? Não porque ele não sabe, mas porque quer que Adão reconheça sua nova condição. Adão responde que tinha medo porque estava nu. Deus pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore? E aqui começa o jogo de culpa que define a humanidade até hoje. Adão culpa Eva. A mulher que você colocou aqui comigo deu-me o fruto. Note que ele até culpa Deus indiretamente. A mulher que você colocou aqui. Eva culpa a serpente. A serpente me enganou. Ninguém assume responsabilidade completa. E nós, seus descendentes, fazemos o mesmo há milhares de anos. Mas e quanto a Samael? Qual foi sua punição? E mais importante, o que aconteceu com a semente que ele plantou em Eva? Porque se os textos místicos estão certos, Eva não carregava apenas o fruto proibido em seu ventre espiritual. Ela carregava algo muito mais escuro. E quando ela deu à luz seu primeiro filho, o mundo conheceu pela primeira vez o que é assassinato. O nome dele era Caim, e sua origem é muito mais sinistra do que qualquer sermão de igreja jamais revelou. Capítulo 5. A semente proibida de Caim. Gênesis 4. Registra o nascimento do primeiro filho de Eva com palavras que geraram séculos de debate. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse: com a ajuda do Senhor, adquiri um homem. Parece simples à primeira vista, mas estudiosos hebraicos notam algo estranho. A frase, com a ajuda do Senhor, em hebraico, é Kaniti ish et Adonai, que pode ser traduzida literalmente como adquiri um homem, o Senhor, ou ainda mais perturbadoramente, adquiri um homem que é o Senhor. A gramática é ambígua, e essa ambiguidade abriu porta para interpretações chocantes. Mais estranho ainda, o texto menciona Adão tendo relações com Eva, mas quando Abel nasce logo em seguida em Gênesis 4:2, não há menção de outra união. Ela deu à luz novamente seu irmão Abel, como se Abel fosse continuação da mesma gravidez, como se fossem gêmeos, mas gêmeos de pais diferentes. A tradição cabalística pega esses detalhes estranhos e constrói teoria radical. Caim não era filho de Adão. Caim era filho de Samael, fruto da união proibida no Éden. Abel era filho de Adão, puro e aceitável a Deus. Eram meio-irmãos, um carregando semente celestial corrupta, outro carregando semente humana pura. Esta teoria de paternidade dupla explica o que o texto de Gênesis deixa misterioso. Por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim? A explicação tradicional é que Abel ofereceu os melhores primeiros frutos, enquanto Caim ofereceu qualquer coisa. Mas o texto não diz isso explicitamente. Apenas diz que Deus olhou com favor para Abel e sua oferta, mas não para Caim e sua oferta. Se Caim carregava a essência de Samael, então sua própria natureza era incompatível com a aprovação divina. Não era sobre a qualidade da oferta, era sobre a qualidade do ofertante. Deus não podia aceitar sacrifício de alguém que era híbrido espiritual, mistura proibida de angelical e humano. O Zohar é explícito sobre isso. Samael montou a serpente, e dela saíram todos os tipos de impureza. Quando ele se uniu com Eva, injetou nela impureza. Essa impureza permaneceu em toda a humanidade. Comente abaixo o que você acha dessa teoria. É muito radical ou faz sentido dos mistérios de Gênesis? Queremos saber sua opinião. A raiva de Caim, após a rejeição de sua oferta, torna-se mais compreensível sob essa luz. Não era apenas ciúme de irmão. Era consciência profunda, talvez inconsciente, de que ele era fundamentalmente diferente, marcado, contaminado desde a concepção. Abel representava tudo que Caim nunca poderia ser: puro, aceito, amado por Deus. Gênesis 4:7.
registra Deus alertando Caim: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não fizer o bem, o pecado está à sua porta, desejando tê-lo, mas você deve dominá-lo. A palavra hebraica para pecado aqui é shatat, mas rabinos apontam que também pode ser lida como referência à entidade demoníaca, não apenas conceito abstrato. Pecado está à sua porta pode significar que força demoníaca, herança de Samael, está esperando para possuir Caim completamente. E Caim deve escolher resistir ou render-se. Caim escolhe render-se. Ele atrai Abel para o campo e o mata. O primeiro assassinato humano, o primeiro sangue derramado sobre a terra. E quando Deus confronta Caim, sua resposta revela sua natureza. Sou eu o guardião do meu irmão? Rebelião, desafio, eco de Samael questionando a autoridade divina. Deus amaldiçoa Caim a ser errante, mas também o marca com sinal protetor. Gênesis 4,15 diz que qualquer um que matasse Caim sofreria vingança 7 vezes maior. Por que Deus protegeria o primeiro assassino? A explicação mística é perturbadora. Caim tinha que sobreviver, porque sua linhagem tinha propósito no plano divino. A semente de Samael precisava continuar através das gerações, não como bênção, mas como teste perpétuo. Caim constrói a primeira cidade, criando civilização secular separada de Deus. Seus descendentes inventam metalurgia, música, tecnologia. Eles são criativos, poderosos, mas separados da presença divina. Gênesis 4, 25 a 26 registra que depois da morte de Abel, Eva dá à luz Sete. Deus me deu outra semente no lugar de Abel. Sete representa recomeço, linhagem pura para substituir a corrompida. E é da linha de Sete que eventualmente vem Noé, Abraão e toda a linha messiânica. Mas a linha de Caim não desaparece. Os textos sugerem que ela se mistura com a humanidade através das gerações. Que alguns humanos carregam mais da semente de Samael que outros. Que a luta entre bem e mal não é apenas externa, mas genética, incorporada no DNA espiritual de toda a humanidade. Este conceito de duas sementes, uma pura de Adão através de Sete, outra corrompida de Samael através de Caim, permeia misticismo judaico e gnóstico. Explica por que alguns humanos parecem naturalmente inclinados ao bem enquanto outros ao mal. Explica por que o mundo é campo de batalha perpétuo entre luz e escuridão. Mas, se Samael corrompeu a humanidade através de Eva e Caim, ele não era o único anjo interferindo com humanos. Havia grupo inteiro de anjos caídos que desceram muito tempo depois, trazendo conhecimento proibido e gerando raça de gigantes. Esses eram os vigilantes, e sua história conecta com Samael de maneiras que revelarão conspiração cósmica que fará você questionar tudo o que sabe sobre o plano de Deus para a humanidade. Prepare-se, porque vamos entrar nos territórios mais sombrios da angelologia bíblica. Capítulo 6. Os vigilantes e a grande conspiração. Gênesis 6, 1 a 4 contém passagem que sempre confundiu leitores casuais da Bíblia, mas que estudiosos do sobrenatural reconhecem como uma das mais importantes. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si mulheres dentre todas as que lhes agradaram. Havia nefilins na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses eram os heróis da antiguidade, homens famosos. Quem eram esses filhos de Deus? A teologia cristã tradicional oferece explicações brandas. Talvez fossem descendentes de Sete, casando com descendentes de Caim.
talvez fossem simplesmente homens poderosos. Mas o livro de Enoque, a texto apócrifo citado até no Novo Testamento, não deixa dúvida. Eram anjos. 200 anjos, liderados por um chamado Semiasa, desceram ao Monte Hermon e fizeram pacto. Eles tomariam esposas humanas, mesmo sabendo que isso violava a lei cósmica fundamental. E o fizeram, gerando raça de gigantes chamados Nefilim, seres de força descomunal e maldade igualmente descomunal. Mas os vigilantes não apenas procriaram, eles ensinaram. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos, armaduras. Ensinou cosméticos às mulheres. Semiasa ensinou encantamentos e magia. Outros ensinaram astrologia, sinais celestiais, conhecimento de nuvens, sinais da terra, sinais do sol e da lua. Todo o conhecimento que Deus havia reservado foi derramado sobre humanidade não preparada. O resultado foi catástrofe. Violência cobriu a terra. Os Nefilim devoravam recursos humanos e eventualmente começaram a comer os próprios humanos. Corrupção moral era total, e Deus decidiu exterminar tudo através do dilúvio, preservando apenas Noé e sua família. Mas aqui está a conexão crucial. Onde estava Samael em tudo isso? Por que seu nome não aparece entre os vigilantes? A resposta cabalística é que Samael operava em nível diferente. Os vigilantes caíram por luxúria, desejo sexual pelas mulheres humanas. Era corrupção de baixo para cima. Anjos sendo arrastados para paixões terrestres. Mas Samael nunca caiu nesse sentido. Ele permaneceu em sua posição celeste, operando de cima para baixo, corrompendo por estratégia, não por fraqueza. Dê um like se essa investigação está abrindo seus olhos para dimensões da Bíblia que você nunca imaginou. E não esqueça de compartilhar com alguém que ama mistérios bíblicos. Alguns textos sugerem que Samael era comandante dos vigilantes antes de sua rebelião, que foi ele quem plantou a ideia neles, sussurrando sobre beleza das mulheres humanas, sobre possibilidades de experiências terrestres. Samael como corruptor de anjos, não apenas de humanos. Esta seria sua especialidade. Não ação direta, mas influência indireta. Não força, mas persuasão. Assim como ele não forçou Eva a comer, mas a convenceu. Ele não forçou os vigilantes a descer, mas plantou semente de desejo que cresceu até se tornar irresistível. O livro de Enoque descreve o castigo dos vigilantes. Eles foram amarrados em vales escuros, presos até o dia do julgamento final. Seus filhos Nefilim foram obrigados a se destruir mutuamente, e seus espíritos desencarnados tornaram-se demônios que vagam pela terra causando mal. Mas Samael, sem menção de punição, ele permanece livre, acusando, testando, executando vontade divina de maneiras sombrias. Por que Deus permitiria isso? Por que Samael mantém posição privilegiada enquanto outros anjos caídos são aprisionados? A resposta cabalística é profunda e perturbadora. Samael é necessário. Sem ele, não há livre-arbítrio verdadeiro. Sem tentação real, não há mérito em escolher bem. Sem acusador no céu, não há justiça verdadeira. Samael é o outro lado da moeda divina, a sombra sem a qual luz não teria significado. Esta é teologia que mainstream cristão rejeita, mas que existe nas camadas profundas do pensamento judaico. Deus não é apenas luz. Deus contém tudo, incluindo a escuridão. E Samael é a expressão dessa escuridão necessária, o aspecto severo de Deus que pune, testa e força crescimento através de sofrimento. Isaías 45:7 diz algo que a maioria dos cristãos ignora. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus cria o mal? Como isso é possível? Cabalistas respondem que o mal não é substância separada de Deus, mas ausência de bem, ou bem distorcido.
E Samael é o agente através do qual essa distorção opera. Ele não é rebelde contra Deus. Ele é ferramenta de Deus, martelo que quebra, para que nova forma possa emergir. Esta visão transforma completamente a história do Éden. Samael não invadiu o jardim. Foi enviado. Eva não foi vítima de acidente cósmico. Foi participante em drama necessário. A queda não foi falha no plano de Deus. E foi o plano de Deus desde o início. Mas se isso é verdade, então, o que significou quando Deus amaldiçoou a serpente em Gênesis 3, 14 a 15? Maldita é você acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre seu ventre você andará, e pó você comerá todos os dias de sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre sua semente e a semente dela. Ele esmagará sua cabeça, e você ferirá seu calcanhar. Esta maldição contém profecia. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Cristãos identificam isso como promessa de Jesus derrotando Satanás. Mas há twist cabalístico. A serpente também ferirá o calcanhar da semente. Ou seja, Samael ainda tem poder, ainda causa dano, mesmo na derrota. E há algo ainda mais estranho. Lembra da serpente que trouxe morte no Éden? Mais tarde na Bíblia, uma serpente traz vida. E essa inversão revela segredo profundo sobre a natureza dual de Samael, sobre veneno que cura e sobre mistérios que nem teólogos conseguem explicar completamente. Prepare-se, porque vamos explorar um dos símbolos mais bizarros e mal compreendidos de toda a Escritura. Capítulo 7. A serpente de bronze, veneno e cura. Números 21 conta a história estranha que parece contradizer tudo o que aprendemos sobre serpentes sendo símbolos do mal. O povo de Israel está reclamando contra Deus no deserto. Deus envia serpentes venenosas que mordem muitas pessoas, e elas morrem. O povo se arrepende e pede a Moisés para interceder. E então, Deus dá instrução surpreendente. Números 21, 8 a 9 registra: O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente venenosa e coloque-a num poste, e qualquer um que for mordido e olhar para ela viverá. Então, Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Então, quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Pare e pense sobre isso. A serpente trouxe morte no Éden. Agora uma serpente traz vida no deserto. Samael, o envenenador, torna-se de alguma forma instrumento de cura. Como isso faz sentido? A resposta cabalística envolve conceito profundo de retificação através do oposto. O mal não é destruído confrontando-o com o bem externo. O mal é transformado voltando-se contra si mesmo, sendo elevado e purificado de dentro. A serpente que mata torna-se serpente que cura quando é erguida, literalmente levantada acima da terra. João 3, 14 a 15 faz conexão explícita entre a serpente de bronze e Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Jesus compara sua própria crucificação com a serpente de bronze. Ele será erguido em cruz, e aqueles que olharem para ele com fé serão salvos. Mas por que usar imagem de serpente, símbolo de Satanás? Por que não comparar com algo puro? Porque Jesus estava assumindo sobre si não apenas pecados humanos, mas a própria essência venenosa que Samael injetou em Eva. Ele estava tornando-se maldição para quebrar maldição. 2 Coríntios 5:21 diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus tornou-se a serpente, identificou-se com Samael, para destruir obra de Samael de dentro. Inscreva-se agora se você quer continuar explorando essas conexões profundas entre Antigo e Novo Testamento. Tem muito mais revelação chegando.
Esta é alquimia espiritual. Veneno transmutado em remédio. Morte transformada em vida. Samael involuntariamente tornando-se instrumento de salvação através de seu oposto. A tradição judaica preserva conceito chamado elevação das centelhas. A ideia é que quando o mal é cometido, centelhas de santidade ficam presas dentro dele. O trabalho espiritual é liberar essas centelhas, elevando mesmo o mal de volta para sua fonte sagrada. Samael, como executor da severidade divina, contém centelhas de santidade, apesar de sua função escura. A serpente de bronze tinha outro significado. Bronze em hebraico é Neshoshet, palavra que vem da mesma raiz que Nashash, serpente. Há jogo de palavras intencional. Mas bronze também é metal que requer fogo para ser purificado. A serpente de bronze representa Samael passando por fogo de julgamento divino, sendo purificado de sua rebelião, mantendo sua essência, mas transformado em instrumento de cura. Há tradição de que no fim dos tempos, mesmo Samael será redimido, que sua função como acusador terminará quando não houver mais nada a acusar, que a serpente finalmente terá sua cabeça esmagada, mas de maneira que libera, não destrói, as centelhas sagradas dentro dele. Esta visão de redenção universal é controversa. A maioria dos cristãos acredita em danação eterna para Satanás e demônios. Mas correntes místicas, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, especulam que no final, tudo retorna a Deus, até mesmo o mais caído. A serpente de bronze teve destino interessante na Bíblia. Por séculos, os israelitas a preservaram como relíquia sagrada, mas em 2 Reis 18:4, o rei Ezequias a destruiu porque as pessoas começaram a adorá-la, queimando incenso para ela. Eles chamavam-na de Neustã, apenas um pedaço de bronze. O que começou como símbolo de salvação tornou-se ídolo. O que Deus usou para curar tornou-se objeto de falsa adoração. Esta é parábola sobre como até instrumentos santos podem ser corrompidos quando removidos de seu contexto e propósito original. Samael opera da mesma forma. Em contexto correto, dentro dos limites estabelecidos por Deus, ele serve propósito. Mas quando humanos começam a adorá-lo, invocá-lo, servi-lo diretamente, torna-se ídolo destrutivo. Satanismo não é reconhecimento de papel de Samael no cosmos. É perversão desse papel, transformando o instrumento em ídolo. Mas há grupo de pensadores antigos que via Samael de forma radicalmente diferente. Para eles, ele não era executor de Deus, mas o verdadeiro Deus deste mundo. Um Deus falso, imperfeito, que prendeu a humanidade em prisão material. E a serpente do Éden? Para eles, ela era heroína, não vilã. Bem-vindo ao mundo estranho e perturbador do gnosticismo, onde tudo o que você sabe sobre Gênesis é virado de cabeça para baixo. Capítulo 8. Gnosticismo, a verdade banida. Nos primeiros séculos do cristianismo, antes que credos fossem solidificados e heresias definidas, existia diversidade incrível de interpretação bíblica. Entre as mais radicais estava o movimento chamado gnosticismo, do grego gnosis, conhecimento. E os gnósticos tinham visão de Samael e do Éden que faria qualquer cristão ortodoxo tremer de horror. Para os gnósticos, o Deus do Antigo Testamento não era o Deus verdadeiro supremo. Era criador inferior, demiurgo imperfeito chamado por vários nomes, Yaldabaoth, Saclas, e sim, Samael, o Deus cego, ignorante de realidades espirituais superiores, que criou o mundo material como prisão para almas divinas. Segundo textos gnósticos como Apócrifo de João e Sobre a Origem do Mundo, este demiurgo cria Adão e Eva, mas os mantém em ignorância proposital. O mandamento de não comer da árvore do conhecimento não era proteção, era opressão. Era Deus falso,
querendo manter suas criações estúpidas e controláveis. Então, a serpente entra no jardim. Mas nos evangelhos gnósticos, a serpente não é agente de mal. É mensageira do Deus verdadeiro, do pleroma, a plenitude divina acima do demiurgo. A serpente vem libertar Adão e Eva, dar-lhes gnoses e conhecimento salvador que os acordará para sua verdadeira natureza divina. Eva não cai quando come o fruto. Eva acorda. Seus olhos são abertos não para pecado, mas para a verdade. Ela vê que o jardim é prisão, que o demiurgo é opressor, que ela é centelha divina presa em matéria. E então ela se torna salvadora, oferecendo o mesmo conhecimento a Adão. Comente abaixo se você já tinha ouvido falar dessas interpretações gnósticas. É história que foi suprimida por séculos, mas que sobreviveu em manuscritos escondidos. O Testemunho da Verdade, texto gnóstico, descreve assim: mas a serpente era mais sábia que todos os animais no jardim. Ela convenceu Eva dizendo: no dia que vocês comerem desta árvore, seus olhos serão abertos. E Eva obedeceu, e estendeu sua mão, tomou do fruto e comeu. Ela deu também a seu marido com ela. Então seus olhos foram abertos, pois quando comeram, a luz do conhecimento os iluminou. Para gnósticos, a história inteira de Gênesis é inversão. O vilão é o herói é o vilão. O pecado é salvação. A obediência é escravidão. É virada teológica tão radical que ameaçava toda a estrutura de cristianismo nascente. E havia conexão mais profunda. Gnósticos identificavam Jesus não como filho do demiurgo, mas como emissário do Deus verdadeiro, vindo para completar trabalho que a serpente começou. Jesus trazia gnose superior, conhecimento que libertaria almas totalmente da prisão material. O Evangelho de Judas, texto gnóstico redescoberto em 1970, retrata Judas não como traidor, mas como discípulo favorito que entendeu missão secreta de Jesus. Jesus precisava morrer para escapar do corpo material. E Judas teve coragem de entregar seu mestre não por traição, mas por obediência a plano maior. Claro, Igreja Oficial condenou tudo isso como heresia blasfema. Textos gnósticos foram queimados, crentes gnósticos foram perseguidos. E gradualmente, essa interpretação alternativa foi apagada da consciência cristã. Mas ela nunca desapareceu completamente. Sobreviveu subterraneamente em sociedades secretas, misticismo e, eventualmente, em movimentos modernos de espiritualidade alternativa. Então, quem está certo? A visão tradicional de Samael como tentador maligno, ou visão gnóstica dele como demiurgo opressor, ou ainda serpente como libertadora heróica? A resposta depende de pressuposições teológicas fundamentais. Se você acredita que mundo material é bom, criado por Deus amoroso, então Samael é corruptor. Onde se você acredita que mundo material é prisão, criado por ser inferior, então Samael é carcereiro e serpente é libertadora. Mas há terceira opção, síntese que algumas tradições místicas oferecem, que ambas narrativas contêm verdades parciais, que realidade é mais complexa que dualismo simples de bem versus mal, que Samael opera em múltiplos níveis simultaneamente, executor de Deus, carcereiro do mundo e, paradoxalmente, portador de conhecimento que pode libertar ou destruir, dependendo de como é usado. Esta ambiguidade é exatamente porque textos bíblicos canônicos deixaram serpente sem nome. Nomeá-la seria defini-la, limitá-la à interpretação única. Mantê-la misteriosa permite múltiplas camadas de significado coexistirem. A pergunta não é apenas quem tentou Eva, mas por quê? E mais profundamente, se a tentação foi queda ou despertar, maldição ou bênção disfarçada, maior erro da humanidade
o primeiro passo necessário em jornada de consciência. E Eva mesma, como ela se encaixa nisso tudo? Vítima passiva? Buscadora corajosa de conhecimento? Mãe da morte ou mãe da consciência? A resposta que escolhemos sobre Eva revela mais sobre nós mesmos do que sobre ela. E talvez seja a hora de finalmente dar a Eva o crédito que merece, não como a que caiu, mas como a que ousou dar o primeiro passo para fora da inocência cega. Prepare-se, porque vamos revisitar Eva de perspectiva totalmente nova. Capítulo 9. O despertar proibido de Eva. Por 2000 anos, Eva foi culpada. Sermões incontáveis a retrataram como fraca, vaidosa, facilmente enganada. Ela foi responsabilizada por trazer morte, dor e pecado ao mundo. Mas e se essa narrativa for injusta? E se Eva foi, na verdade, a mais corajosa de todos os humanos que já existiram? Pense no que Eva enfrentou. Ela vivia em mundo de perfeição estática. Não havia mudança, crescimento, desafio. Todos os dias eram idênticos. Ela e Adão existiam em estado de inocência infantil, sem autoconsciência real, sem conhecimento de possibilidades alternativas. Eram como crianças perpétuas em playground, supervisionado por pai superprotetor. Então, aparece a serpente com oferta, conhecimento, a chance de ver além do véu, entender bem e mal, tornar-se como Deus. Sim, havia consequências, morte, dor, trabalho duro, mas também havia promessa de consciência genuína, de escolha real, de vida autêntica em vez de existência automatizada. Eva teve que escolher entre segurança confortável da ignorância e perigo terrível do conhecimento. E ela escolheu conhecimento. Essa é coragem, não fraqueza. Esse é heroísmo, não pecado. Filósofos existencialistas modernos olham para Eva com admiração. Ela é a primeira humana a exercer liberdade genuína, a fazer escolha que define quem ela é. Antes de comer o fruto, ela era apenas produto de vontade de Deus, sem agência própria. Depois de comer, ela se tornou pessoa real com capacidade de escolher seu próprio caminho. Compartilhe este vídeo se você acha que Eva merece reavaliação depois de milênios de culpa injusta. Vamos resgatar a história dela. Friedrich Nietzsche, filósofo que proclamou morte de Deus, via a história de Eva como alegoria da necessidade humana de rejeitar a autoridade divina paternalista e afirmar vontade própria. Eva, ele poderia ter dito, foi primeira super-humana, primeira a ter coragem de desobedecer e criar valores próprios. Claro, essa interpretação é secular e rejeita premissas bíblicas. Mas até dentro de contextos religiosos, há espaço para reavaliar Eva. Algumas feministas teológicas argumentam que Eva foi punida não por desobediência, mas por ousadia de buscar sabedoria, privilégio tradicionalmente masculino. Que sua maldição, dor no parto e subordinação ao marido em Gênesis 3,16 não era vontade eterna de Deus, mas descrição de patriarcado que surgiria como consequência da queda. Ou seja, opressão das mulheres não é mandamento divino, mas resultado distorcido de mundo caído. Eva também é primeira teóloga. Ela é primeira pessoa registrada nas Escrituras a interpretar palavra de Deus, a debater teologia, a questionar o que Deus realmente quis dizer. Quando o serpente pergunta sobre comando divino, Eva não repete passivamente. Ela analisa, adiciona sua interpretação sobre não tocar na árvore. Ela pensa criticamente. E depois de comer, Eva imediatamente compartilha a descoberta com Adão. Ela não guarda conhecimento egoisticamente. Ela quer que seu parceiro também tenha olhos abertos. É ato de amor, ainda que amor imperfeito que traz consequências mistas. Há tradição rabínica de que Eva salvou Adão da imortalidade miserável. Se apenas Adão tivesse sido criado, se Eva nunca existisse,
ou nunca comesse o fruto, Adão viveria para sempre sozinho no jardim, sem crescimento, sem mudança, sem propósito. Eva introduziu morte, sim, mas morte é o que torna a vida significativa. Imortalidade sem propósito é maldição pior que mortalidade com significado. A maldição de Eva em Gênesis 3,16 inclui detalhe curioso. Seu desejo será para seu marido, e ele governará sobre você. Mas a palavra hebraica para desejo, teshuka, é mesma usada em Gênesis 4,7, quando Deus diz a Caim que pecado deseja tê-lo, mas ele deve dominá-lo. Ou seja, haverá luta de poder entre homem e mulher, assim como a luta entre humano e pecado. Não é aprovação de dominação masculina, mas previsão profética de conflito futuro em relacionamentos. E ao longo da história, vemos exatamente isso: tensão perpétua sobre autoridade, autonomia e igualdade entre gêneros. Mas Eva não é só vítima dessa dinâmica. Ela é iniciadora. Ela começa processo que leva a humanidade a eventualmente questionar todas as hierarquias, incluindo aquela entre homem e mulher. Sem Eva, sem consciência que ela trouxe, movimento de libertação feminina seria impossível. Eva plantou semente de sua própria futura redenção. E quanto a Samael, o que ele ganhou de tudo isso? Ele cumpriu missão? Corrompeu a humanidade como pretendia? Ou foi manipulado em jogo maior que ele mesmo não entendia? Gênesis 3,15 contém promessa: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Desde o momento da queda, derrota de Samael estava garantida. Ele venceu batalha, mas perdeu guerra. Ou talvez, em mistério profundo demais para a compreensão humana completa, sua derrota era parte do plano desde o início. Cabalistas falam de Tzimtzum, contração de Deus para criar espaço para a criação. Deus tinha que se retirar, criar vácuo, escuridão temporária, para que o universo existisse. E naquela escuridão, Samael opera. Mas quando o processo estiver completo, quando toda a criação retornar a Deus purificada através de jornada pelo bem e mal, até Samael será reabsorvido e transformado. Eva, nessa leitura, não é obstáculo ao plano de Deus, mas participante essencial. Seu ato trouxe humanidade para a jornada, através de trevas, que eventualmente leva à luz maior do que jardim original jamais conheceu. Paraíso perdido será recuperado, mas transformado, enriquecido por tudo que foi aprendido através do sofrimento. Esta é a esperança escatológica que transcende culpa. Eva não precisa mais ser bode expiatório. Ela pode ser honrada como mãe, não apenas de humanidade viva, mas de humanidade consciente, humanidade que escolhe, humanidade que cresce através de erros e eventualmente encontra a redenção. Então, quem realmente tentou Eva? Samael, sim. Mas mais profundamente, foi sua própria curiosidade, coragem e desejo de mais do que existência superficial. Ela tentou a si mesma, com Samael como catalisador. E nós, seus filhos, enfrentamos mesma tentação todos os dias. Escolher segurança da ignorância ou risco do conhecimento. Obedecer sem questionar ou pensar criticamente. Viver pequenos ou ousar grandeza perigosa. Capítulo 10. O legado eterno do tentador. 6.000 anos depois, histórias de Eva, Samael e serpente do Éden ainda obcecam a imaginação humana. Por quê? Porque tocam algo fundamental sobre condição humana. Todos nós vivemos entre inocência e experiência, obediência e rebelião, segurança e liberdade. A serpente continua aparecendo em símbolos ao nosso redor. Medicina usa caduceu, cajado com 2 serpentes entrelaçadas, símbolo de cura. Farmacopoeia, palavra grega para farmácia, vem de pharmakon, e que significa tanto veneno quanto remédio.
Samael deixou marca linguística na palavra que usamos para remédio. Psicologia profunda de Carl Jung via a serpente como símbolo do inconsciente, das verdades sombrias que devemos confrontar para nos tornarmos inteiros. Fazer consciente o inconsciente, Jung escreveu, é caminho para a individuação. Eva comeu fruto do inconsciente, trazendo sombra para a luz, começando jornada psicológica que todos devemos fazer. Física moderna descobriu o princípio de incerteza. Não podemos conhecer posição e momento de partículas simultaneamente. Conhecimento completo é impossível. Sempre há mistério. Sempre há o não sabido. Serpente prometeu conhecimento de bem e mal, mas não prometeu conhecimento total. E humanidade tem buscado desde então, descobrindo sempre que cada resposta gera novas perguntas. Não esqueça de se inscrever para mais conteúdo bíblico profundo. Deixe seu like se essa jornada impactou você. E comente suas reflexões finais sobre Eva, Samael e o que tudo isso significa para você hoje. Filosofia política debate liberdade versus segurança. Thomas Hobbes argumentou que humanos devem ceder liberdade a soberano forte para escapar de estado de natureza brutal. John Locke argumentou que liberdade é direito natural que governos devem proteger. Quem está certo? Deus oferecendo segurança total no Éden? Ou Eva escolhendo liberdade perigosa? Sociedade ainda não resolveu esse conflito. Teologia da libertação vê Eva como símbolo de oprimidos levantando-se contra opressores, mesmo quando o opressor é a estrutura religiosa estabelecida. Gustavo Gutierrez escreveu que salvação começa com libertação de injustiça terrestre, onde não apenas perdão de pecados abstratos. Eva começou primeira revolução, primeira libertação, e movimentos por justiça social são descendentes espirituais dela. Mas há também lado sombrio do legado. Quando rebelião torna-se fim em si mesmo, quando toda autoridade é rejeitada por princípio, quando conhecimento é buscado sem sabedoria, resultados são desastrosos. Samael continua sussurrando que você pode ser como Deus, que limites não se aplicam a você, que consequências não virão. E quando humanos acreditam, desastre segue. Isso é Samael ainda operando, ainda tentando, ainda colhendo almas. Século XXI enfrenta questões de Éden novamente. Engenharia genética oferece poder de reescrever código da vida. Inteligência artificial promete conhecimento além de capacidade humana. Exploração espacial sussurra possibilidades de transcender planeta natal. São essas promessas legítimas de progresso ou tentações samaelianas que trarão consequências que não prevemos? Como Eva diante da árvore, devemos escolher: julgar seguro ou arriscar tudo? Permanecer ignorantes ou buscar conhecimento perigoso? Obedecer limites tradicionais ou empurrar para territórios inexplorados? Não há resposta simples. Cada geração deve decidir novamente. Cada indivíduo deve pesar opções. E Samael, sob qualquer nome que hoje carrega, sussurra tanto verdades quanto mentiras, misturadas tão habilmente que separar uma da outra requer discernimento que poucos possuem. Mas há esperança. Gênesis 3,15 prometeu que semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Cristãos identificam isso com Jesus, descendente de Eva, que derrota Satanás na cruz. Apocalipse 12 mostra a mulher dando luz a filho que governará nações, enquanto o dragão, serpente antiga, tenta destruí-los, mas falha. A vitória final não pertence a Samael. Por mais poderoso que seja, por mais astutas que sejam suas tentações, ele é criatura derrotada jogando tempo emprestado. O fim já foi escrito. Luz vence escuridão. Bem triunfa sobre mal. Amor prova ser mais forte que ódio. Mas até esse dia final chegar, luta continua. Em cada coração humano, batalha entre o que Adão deveria ter sido
e o que Eva escolheu tornar-se Rages silenciosamente. Serpente ainda fala, ainda seduz, ainda promete divindade a quem ouvirá. E nós somos filhos de Eva, carregando semente de Samael, misturada com semente de Sete, divididos entre luz e escuridão, capazes de tremendo bem e tremendo mal. Nossa missão é reconhecer ambos dentro de nós, ou integrar as sombras sem ser consumidos por elas, buscar conhecimento com sabedoria, exercer liberdade com responsabilidade. A história de Eva e Samael não é apenas antiga, é eterna. Acontece agora, em você, em suas escolhas diárias, em seus pensamentos secretos, em seus desejos escondidos. Serpente ainda pergunta: foi mesmo que Deus disse? E você deve responder. Sua resposta determina quem você se torna. Então, no final, quem foi o verdadeiro tentador de Eva? Samael, o anjo? Lilith, a rejeitada? Sua própria curiosidade? Ou foi tentação plantada por Deus mesmo, teste necessário, catalisador de crescimento que era o único caminho de inocência para a sabedoria genuína? Talvez resposta seja todas acima. Talvez mistério deva permanecer mistério, ou ambiguidade intencional que força cada geração a lutar com questões fundamentais de existência em vez de aceitar respostas prontas. Uma coisa é certa: a serpente foi muito mais que cobra falante. Foi símbolo, força, arquétipo que continua vivo enquanto humanidade existir. E Eva foi muito mais que mulher crédula. Foi primeira filósofa, primeira cientista, primeira humana verdadeiramente livre. Ela pagou preço terrível por liberdade. Mas legado dela é tudo de grande que a humanidade já alcançou. Obrigado por ficar até o final desta jornada profunda pelos mistérios de Gênesis. Se este conteúdo impactou você, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com outros buscadores de verdade. As histórias antigas ainda têm segredos para revelar e continuaremos explorando juntos. Até a próxima investigação bíblica. Que sabedoria guie seus passos e que você escolha sabiamente quando a serpente sussurrar em seu ouvido.